de um eterno refúgio. Esse Salmo 90 é conhecido, né? Bem conhecido. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Certo. Com a palavra. Paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham. Que Deus ele possa lhe alcançar através dessa mensagem, desta palavra. Pedimos ao Espírito Santo que nos guie em tudo que for falado e que ele direcione aí a sua palavra ao seu coração. O Salmo 90 ele é conhecido, podemos dizer que não tão conhecido quanto o 91, né? Mas ele está ali colado e é do mesmo autor. Quem escreveu o Salmo foi Moisés, é atribuído a ele. E eu acho muito interessante quando me foi passado esse tema sobre meditarmos um pouco sobre refúgio. Deus ele é nosso refúgio. E eu queria ler aqui alguns versos para a gente poder meditar um pouco e que Deus ele possa falar ao nosso coração. Eu vou ler aqui na versão King James, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e se formassem o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés aqui ele está orando ao Senhor. E ele para ali um momento para meditar, para analisar tudo o que tinha acontecido em sua vida, né? Os estudiosos dizem que esse salmo ele escreveu já no deserto, na peregrinação. Então ele já tinha passado aí mais de 80 anos da sua trajetória. E olhando para trás, analisando o contexto que eles estavam vivendo ali, ele vê que Deus tinha sido o seu refúgio. Esse refúgio que Moisés fala, é bom analisarmos que ele está também falando de abrigo. Dependendo da tradução da Bíblia, vai ser aí que Deus ele é o nosso abrigo. Quando paramos para meditar sobre refúgio, sobre abrigo, logo vem a ideia de que o que Moisés está analisando, o que Moisés está pensando. A gente pode analisar Êxodo capítulo 14, não é mesmo? Quando o faraó vem ali atrás do povo, perseguindo e querendo fazer com que eles voltassem para o Egito, mas Deus foi o refúgio deles. Moisés talvez tenha pensado também ali no momento em que eles queriam atravessar por uma certa terra e o rei lá de Seom, o rei de Og, não queria deixar ele atravessar. E Deus ele foi novamente o seu refúgio. Por que não dizer na época quando eles logo atravessaram o mar e eles estavam com sede? E a Bíblia diz que eles chegaram até as águas de Mara e era uma água amarga, né? Não era boa para eles beberem, mas ali Deus foi o refúgio. É interessante analisarmos este contexto dessa forma, porque Deus ele é em todo tempo nosso refúgio. Mas que refúgio é esse, né? Como o próprio Moisés está dizendo no Salmo 91, aquele que habita nesse refúgio, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, poderá dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha que interessante, né? Se a gente pegar o Salmo 90 e o Salmo 91, eles são uma junção. Ele começa uma oração e continua na sua análise. Todo salmo e vários salmos dentre os 150, podemos meditar sobre refúgio. Isso é muito interessante. O Salmo 90 que estamos estudando, ele fala que ele é um refúgio de geração em geração. Ou seja, Deus, além de cuidar de mim, cuida dos meus. Além de ter cuidado para eu chegar até aqui, ele continuará cuidando para que eu prossiga escondido nele. Agora a gente tem que entender aí algumas coisas, né? No 91, ele já deixa bem claro que é uma escolha viver nesse refúgio. No 91, ele já faz essa análise. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo poderá dizer. Às vezes a gente tem uma interpretação aí um pouquinho errada disso, né? Deus é o nosso refúgio, mas nós temos que escolher se esconder nele. Olha que análise incrível que Moisés está fazendo, até porque esse salmo ele escreveu no deserto, certo? E muitos no deserto caíram. Quem caiu? Quem não se refugiou em Deus. Quando nós não nos refugiamos e confiamos no Senhor como nosso refúgio e fortaleza, a tendência é dar errado. Ele é o nosso refúgio. Prova disso é o Salmo 46. No verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha que análise incrível, né? E além disso, o Salmo 46 também é muito interessante. Eu sou alguém que ama o livro de Salmos, né? Em todos os 150 versos, nós entendemos que o livro de Salmos é um livro dos cânticos,
é um livro das orações, mas eu também acho o livro de Salmos o livro da intimidade, porque ali eles não estão tentando provar nada, ali eles não estão tentando criar uma literatura, ali é o coração colocado para fora. Então tem salmos, por exemplo, que a gente vai ler que o próprio Davi está fazendo orações para Deus que nós não fazemos hoje, né? Ele está no momento de guerra e ele faz orações incríveis, por exemplo, Salmo 18, Senhor desce, guerreia por mim, né? Senhor vem me salvar. Então os salmos, eles são essa expressão da alma do salmista, não só Davi, não só Moisés, não só Salomão, não só os filhos de Corá, Asaf, tanto outros que escreveram os livros ou os salmos, né? Mas a análise que eu faço hoje é: quem tem sido o nosso refúgio? Para você que está aí nos ouvindo, aonde você tem se refugiado? Em quem você tem buscado abrigo? Em quem você tem acreditado, né? Isaías faz uma análise também bem rápida lá no capítulo 25, verso 4, e diz que o Senhor, ele é o refúgio para o pobre. E ele é abrigo para os necessitados. E ele é amparo para quem está em momento de tempestade. Olha que incrível. Novamente, a Bíblia mostrando que Deus, ele é o nosso refúgio. Olha que interessante também, porque não dizer o Salmo 27, né? Quando o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa expressão, lá no hebraico, salvação, ele está falando sobre abrigo, sobre refúgio. Se o Senhor é a minha luz, que me ilumina, se o Senhor é o meu amparo e o meu refúgio, ele faz uma pergunta no Salmo 27: a quem temerei? Talvez você ouvinte agora possa estar se perguntando em relação a quem eu vou recorrer, como que eu vou recorrer, como que vai acontecer, né? Dependendo da situação aí da nossa vida. Mas a palavra de hoje, desta tarde, ao meu coração, ao seu coração é: Deus é o nosso refúgio. Procure Ele. Não tem outro lugar melhor onde você pode se esconder do que nele. Além de refúgio, além de fortaleza, veja que o salmista, ele vai fazendo essa análise, né? E depois ele faz uma análise também, se a gente for acompanhar todo o Salmo 90, é interessante que ele fala que a nossa vida, ela é breve. Ele faz essa análise no 90. A nossa vida, ela é rápida. Nós estamos aqui hoje e amanhã podemos não estar. Então a pergunta que fica nesta tarde, a pergunta que fica a todos nós: em quem temos nos refugiado? A nossa vida aqui é temporária, mas nós buscamos uma morada eterna. Se eu não me refugiar em Deus aqui, para nos livrar deste mundo que jaz no maligno, como que eu quero morar com Ele na eternidade? Se eu não buscar a Deus aqui e buscar ao Espírito Santo que nos guie, nos conduza até Jesus, como que eu posso dizer que eu quero morar com Jesus lá na glória? Isso é uma pergunta para a gente se fazer essa tarde. Deus, ele é o seu refúgio? Será que você tem buscado no Senhor um auxílio? Ou muitas vezes quando vem uma luta, ou vem uma tempestade, a gente quer procurar o A, a gente quer procurar o B, a gente quer procurar quem, dentro da nossa ideia, é quem vai resolver a nossa situação, é quem vai resolver o nosso problema. Mas busque nesta tarde o refúgio. O refúgio é o Senhor. E eu estava pedindo ao Espírito Santo algo sobre isso, né? Nessa análise do texto. E olha que interessante. Além dele ser o refúgio, ele é abrigo. Mas vamos lá. A análise que a gente estava fazendo lá. Se é Moisés que escreveu esse salmo, ele estava ali fazendo uma autoanálise de quando eles estavam caminhando lá no deserto, né? Moisés já tinha passado 40 anos da sua vida e agora eles estão peregrinando ali pelo deserto. Como acreditar em uma palavra? Porque foi isso que Deus falou a Moisés lá em Êxodo capítulo 2, né? Deus chega a ele, fala na sarça, e ele ouve a voz de Deus, e ele tem uma palavra. Deus demonstra através de sinais, mas basicamente ele tem que confiar na palavra do Senhor. Juntando o Salmo 90 com 91, e o que Moisés está querendo nos deixar é: Deus livra, mas eu tenho que estar escondido nele. Deus, ele nos guarda, mas eu tenho que estar escondido no refúgio que é Ele. Se Ele é o meu refúgio, se Ele é a minha fortaleza, por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar com medo do amanhã? Né? O salmista ainda diz no Salmo 18, o Salmo 18 é muito interessante, que ele diz: me surpreenderam no dia da minha dor.
Ou seja, vieram até mim os inimigos no dia que eu não estava pronto, no dia que eu estava arrasado, no meu pior dia. Mas Deus foi o meu refúgio. Deus foi o meu amparo. Deus é bom. Em todo tempo Ele é o nosso amparo. Que a gente guarde isso em nosso coração para que jamais a gente venha buscar amparo em outra pessoa. A gente venha acreditar mais na palavra de outra pessoa do que no nosso refúgio. Deus, Ele é nosso refúgio. E em meio à dor, a quem eu vou recorrer? Ao Senhor. O Senhor, Ele é capaz e Ele nos dá força. Ele fortalece a nossa mente, nosso coração. Talvez nessa tarde você que está nos acompanhando, nos ouvindo, pode estar em dúvida em relação à sua fé, em dúvida em relação a Deus. Talvez uma sentença que você recebeu de alguém, seja de um médico, seja de alguém que determinou ou acha que pode determinar algo sobre a tua vida. Mas o Salmo 90, junto com o 91, e eu quero fazer essa junção para você entender, né? É que aquele que habita no esconderijo ou nesse refúgio do Altíssimo, poderá dizer, Deus, Ele é o refúgio e fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com suas penas. Debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade ela é escudo, a sua verdade é broquel. E não tenha medo. Se eu estou escondido nele, eu não tenho medo de nada. Se a gente faz uma outra análise, imagine alguém que está num deserto fugindo de um assaltante. Era essa análise que Moisés estava fazendo. Eles estavam no deserto, fugindo de alguém que queria matá-los. Fugindo de pessoas que queriam pará-los, né? Se a gente for fazer uma análise lá em Números, capítulo 23, Balaque até contrata um profeta para tentar parar eles. Olha que interessante. Contratar alguém do meio, achando que alguém do meio poderia parar eles. Mas é interessante que quando Balaão é contratado, aceita dinheiro para tentar parar o povo de Deus, o Espírito Santo toma a boca dele e uma das profecias que ele lança, achando ele que ia lançar profecia ruim, ele lança profecia boa. E aí é quando ele diz, contra Jacó, Jacó ali representando Israel, não há encantamento. Ele está dizendo que contra o povo de Deus não adiantava lançar palavras ruins, porque Deus era o abrigo deles, porque eles estavam refugiados em Deus. Olha que interessante. Não é? E ele tenta outras vezes ali lançar coisas ruins, coisas erradas, e Balaque fica irritado, porque toda vez que ele tentava profetizar maldição, ele já tinha ganhado lá um baú de ouro, mas toda vez que ele tentava lançar uma palavra ruim, a palavra boa saía. Olha que interessante. Todas as vezes que contra a nossa vida é tentado lançar uma palavra ruim, se nós estamos no esconderijo dele, se nós estamos refugiados em Deus, temos certeza que Ele é a nossa fortaleza. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Quando nós acreditamos nisso, e estamos falando aqui só da parte de Moisés, mas em toda a Bíblia a gente vê isso. Deus, Ele é refúgio. E veja que nessa época, Balaão era profeta. Se a gente fosse fazer análise, tem gente de dentro e tem gente de fora. Independente de quem vem a palavra, se é Deus que falou, amém. Mas se não é Deus que falou, tenha certeza, ela vai cair por terra, porque eu estou refugiado nele. Moisés escreveu aqui o Salmo 90 e 91 dizendo isso. Se você habita no esconderijo do Altíssimo e pode dizer que se esconde na sombra do Onipotente, ele vai livrar do laço, ele vai livrar da seta. O Salmo 91 verso 7 diz o quê? 1000 caem de um lado, 10.000 à direita e você não é atingido. Porque no primeiro ele falou que você está escondido no abrigo. No 10 ele fala o quê? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua casa. Por quê? Porque aí no 11 ele ainda fala, porque aos seus anjos, Deus, quem Deus aqui? O nosso refúgio. Ele dá ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Olha que lindo, né? Esses salmos em junção é incrível, porque Deus, Ele é nosso refúgio a todo instante. Deus, Ele é nosso refúgio a todo momento. Então nessa tarde, receba essa palavra de Deus ao seu coração. Não tenha medo de quem tem falado, não tenha medo das setas que o diabo pode ter lançado contra a tua vida, contra a tua casa, independente de onde veio. Deus, Ele é o teu refúgio, Deus, Ele é a tua fortaleza,
Ele está guardando a sua vida. A gente comentou aqui do Salmo 46, né? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas às vezes a gente não lê o restante do Salmo. Lá no 46 também. E no 46 ele ainda chega a dizer: eu não terei medo, ainda que as águas se rujam, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Olha, falando aí de novo de refúgio e habitação. Deus, ele está cuidando de nós a todo instante. Deus, ele está cuidando de nós a todo momento, né? No 46 ainda ele chega a dizer: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas quando ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O verso 10, que é bem conhecido: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus que é o nosso refúgio tem o controle de tudo. Se esconda em Deus, se esconda nessa tarde no Senhor. Se Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, não tenha medo. Moisés no 90 ele está dizendo que Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Então Ele é eterno. Então Ele não muda. Se Ele é o meu refúgio, Ele foi meu refúgio ontem, Ele é o meu refúgio hoje, Ele será o meu refúgio amanhã. Independente do que esteja acontecendo, independente de qualquer coisa, eu creio num Deus que não muda. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio no Deus que quando eu estou do lado dele, não importa quem está contra mim, porque eu com Deus sou maioria. Eu creio muito nesta palavra. Se eu me escondo em Deus, eu e Deus somos maioria. Prova disso, claro que aqui já finalizando a minha fala, e já estou correndo aqui para o final. Mas se a gente fosse fazer uma outra análise de outros, né, textos da Bíblia, quando nós acreditamos e nos refugiamos em Deus, não importa quem vai se levantar. Lembra de Elias? Elias, ele era tão refugiado no Senhor, acreditava tanto em Deus como a sua fortaleza, que lá no capítulo 17, quando ele chega diante de Acabe, ele fala: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Isso é ter autoridade, mas também ter fé de que Deus é a minha fortaleza. E se Deus mandou, acabou. Depois dele liberar essa palavra, ele vai, se esconde lá em Querite, fica um período ali sozinho e dependendo exclusivamente de Deus. Olha como Deus é um refúgio tão forte. Acabe era o rei mais conhecido ali da época. Tinha gente em todo lugar, mas não conseguiu achar Elias. Deus escondeu Elias num abrigo próximo, mas ele não conseguia achar Elias. Olha que interessante. Quando nos escondemos em Deus, a adversidade pode bater na porta, mas ela não nos encontra. E se ela quiser vir e ficar ali com a gente, eu tenho uma certeza no meu coração: se Deus está comigo, vai dar tudo certo. Porque essa certeza só tem, e Moisés está aqui dizendo, quem acredita em Deus como seu abrigo, quem acredita em Deus como sua fortaleza. Nessa tarde eu deixo para você essa meditação. Acredite que Deus é o seu refúgio. Deus, ele é a sua fortaleza. Deus, ele é a sua luz. Deus, ele é a nossa salvação. Mas mais do que isso, ele é o nosso abrigo, socorro presente na hora da angústia, e que ele venha moldar a sua mente, ao seu coração, que nessa tarde o Espírito Santo ele possa visitar a sua casa, que nessa tarde o abrigo forte que é o Senhor possa visitar a sua casa. Eu não sei, né, aqui estamos tratando de um assunto muito interessante, de um tema muito interessante, mas de repente eu estou falando aqui para alguém que possa estar vivendo fora do abrigo, fora do refúgio que é o Senhor. De repente eu estou falando aqui para alguém que até já foi da casa de Deus, já se refugiou em Deus, mas está afastado. Alguém que conhecia a palavra do Senhor, mas aí veio as adversidades, veio as lutas do dia a dia e de repente você foi procurar outros caminhos, outros refúgios. Nessa tarde Deus, ele usa essa fala, Deus, ele usa a nossa boca para dizer que ele está te esperando no melhor lugar. Lembra lá em Lucas 15, quando o filho pródigo saiu do refúgio, que era a casa do pai, foi para um lugar longe,
Foi para um lugar, né, que ele achava que era o melhor. Mas ele depois entendeu que na casa do Pai era o melhor lugar. Quando ele acabou ali o que ele tinha e a confiança dele, que era o dinheiro. Ele saiu da casa do Pai cheio do dinheiro. E a confiança dele, ele achava que era o dinheiro. Ia fazer amizades e aquilo poderia talvez sustentá-lo a vida inteira. Mas quando acaba também o seu sustento. Acaba também aquilo que ele colocou a fé dele, né? A confiança dele. Por isso que Jeremias 17:5 fala que nós não devemos confiar no homem, nem na força do nosso braço. Mas veja que quando ele volta para a casa do Pai, colocando aqui como refúgio, colocando aqui como abrigo, o Pai estava de braços abertos esperando ele. Nessa tarde, independente do lugar que você esteja, independente do refúgio que talvez você tenha buscado, ou encontrado, ou feito morada, vamos dizer assim, o Senhor que é refúgio de geração em geração, o Senhor que é refúgio eterno, Ele te convida a voltar a se abrigar nele. Independente do que você esteja vivendo, da situação, das escolhas erradas que talvez você tenha tomado, eu não sei que caminhos você tem tomado, mas o Senhor, Ele nos usa nesta tarde para dizer, volta para o abrigo que é o Senhor. Porque se você estiver refugiado no Senhor, as coisas com certeza vão dar certo. Se você estiver refugiado em Deus, pode vir aflições? Pode. Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas Ele nos deixou uma garantia. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante, né? E é nesse mesmo contexto que Jesus, em oração, lá em João 16, ele fala, Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Então nós estamos no mundo, mas nós somos livrados aqui no mundo, pelo Senhor Deus que é todo poderoso. Fique com esta saudação, esta breve palavra, e que o Senhor Deus ele possa alcançar a sua vida, que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração, e eu tenho certeza que se você se refugiar em Deus, se esconder em Deus, se resguardar em Deus, independente se as lutas vêm, como o salmista disse no 18, né? Me atacaram no momento que eu não estava atento, no momento da minha dor, mas Deus foi o meu amparo. Deus, Ele é o nosso amparo e o nosso refúgio. Fique com essa palavra, que eu tenho certeza que Deus falou aí ao seu coração. Amém. E continuando no mesmo propósito, presbítero Michel, hoje entregar o nosso caderno de oração. Nós vamos entrar no nosso momento de oração. Agora nós vamos nos refugiar dessa fortaleza que o Senhor disse. Vamos conhecer um pouquinho mais do Senhor. Vamos colocar toda a nossa aflição, toda a nossa súplica, todo o nosso clamor. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra para fazer na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Todos foram escolhidos para viver. Eu gosto daquele versículo que diz, se creres, verás a glória de Deus. Porque eu creio e um dia a gente verá essa glória. Pode ver a glória diariamente, com coisas pequenas que Deus nos ampara, Deus nos livra muitas vezes, e Deus opera milagres grandiosos ou pequenos que muitas vezes a gente nem percebe, né? De um livramento, às vezes de um acidente de trânsito, de algo que a gente muitas vezes está protegido e não percebe. Mas eu queria clamar agora, né, entre em concordância com a sua oração, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações, mostrar o teu querer, nos dar direção, respostas de oração, e que Ele pode realmente operar no milagre nesse fim de tarde. Então você aí, ouvinte, que queira agora falar com Deus, chama Ele para sentar ao seu lado, fala assim, Senhor, deixa eu bater um papo. E conversar com Deus, orar é isso, era essa conversa. E do qual nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo, que Ele venha nos interceder junto ao Pai. Ore conosco, conecte, vamos dizer assim, né? O seu coração aos céus e que Deus ele venha habitar entre nós. Pai, nós estamos aqui esta tarde e foi pregada a Tua palavra. Nós não falamos de nós mesmos e nós acreditamos que o Senhor é o nosso refúgio. Dentro deste contexto, desta ideia, eu sei que pessoas ouviram e talvez pensaram um pouco mais nos seus problemas, achando até que não tem solução. Aqui está, ó Deus, um caderno de oração que tem nomes. Cada nome aqui tem uma necessidade. Cada pessoa aqui, ó Deus, tem um contexto de vida da qual eu não conheço, mas o Senhor pode ir onde eu não vou.
O Senhor é o Deus que toca o que eu não toco. O Senhor é o Deus que vai onde nós muitas vezes não conseguimos alcançar. Mas nessa tarde, através dessa voz, que o teu Santo Espírito entre nas casas, entre nos lares e visite a cada necessidade. Senhor, se for uma necessidade lá na justiça, o Senhor tem gente em todo lugar. O Senhor é o Deus que está na justiça. O Senhor é o Deus que tem pessoas lá. Se é uma necessidade, ó Deus, médica, o Senhor também é o médico dos médicos. E além disso, o Senhor é o Deus que abre a porta. De repente tem alguém aqui, ó Deus, ouvindo ou que está neste caderno de oração, que esteja numa fila há anos, há muito tempo esperando e já perdeu até a esperança, já perdeu a fé nisso. Mas o Senhor é o Deus que alcança esta pessoa, porque eu sempre digo, Senhor, tem gente em todo lugar. Visita também, ó Deus, este lar que agora essa pessoa pode não estar acreditando mais no Senhor como seu abrigo. Este lar, ó Deus, essa família que talvez esteja destruída por algum motivo, saíram do abrigo, saíram do refúgio, mas, ó Deus, que as tuas mãos estejam estendidas agora. Visita, Senhor Deus, essa dor do coração, essa dor da alma, essa dor da mente. Visita, Senhor Deus, que nada venha tirar essa pessoa da sua presença. O Senhor é o Deus que vai além, o Senhor é o Deus que cuida. Tu és o nosso refúgio, foi pregado isso aqui essa tarde. Então, Senhor, estendemos as mãos crendo que o Senhor visita esta casa agora e que haja testemunho, meu Deus, para comprovar e validar a tua palavra, como Paulo disse, que os milagres acompanhariam a pregação do Evangelho. Pai, visita este lar e que haja testemunho desta tarde, que esta pessoa possa ser visitada, que esta mãe possa ser alcançada, que esse coração aflito, ó Deus, possa ser restaurado, que essa ideia, essa tomada de decisão errada saia da mente, saia do coração desta pessoa. Que qualquer tipo, ó Deus, de depressão, algo que tenha tentado alcançar essa mente, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus, e que essa pessoa possa ser liberta deste mal. Ó Deus, a tua palavra diz no Salmo 139 que o Senhor nos cerca em volta. Eu sei e entendo que o diabo ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, mas que o Senhor nessa tarde venha cercar, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada nome que está aqui, ó Deus, neste caderno, cada pessoa, ó Deus, em paralelo possa ser alcançada por cada pedido de oração e que a tua mão esteja estendida, pois o Senhor é o Deus que vai e cuida, o Senhor é o Deus que visita, que a tua mão esteja estendida, que haja cura, que haja vida e que o diabo ele não tenha autoridade nenhuma sobre quem está em ti como abrigo, meu Deus. Amém. Amém. Obrigado pela participação. Gostaria que você deixasse agora, presbítero, para a Igreja Assembleia de Deus Utinga Madureira, na Madalena, perdão, onde ela está localizada, quais são os dias e horários de culto para quem quiser visitá-la. Amém. Eu congrego ali no Madalena 1, que chamamos, né? Estamos localizados na Rua Professor Fonseca Lessa, o número 376. Quem quiser nos fazer uma visita, os cultos são de terça e quinta às 7h30 e no domingo às 18 horas. Estamos ali e domingo pela manhã também temos a Escola Bíblica Dominical. Você é convidado para aprender ali a palavra do Senhor e tomar um café maravilhoso com a gente. E que Deus ele possa alcançar a sua vida. Amém. Obrigado pela participação. Vamos agora encerrar primeiro aí, vamos para o nosso intervalo e já já a gente retorna para o encerramento com o louvor do nosso quadro Espaço de Fé. Continua ligadinho aí, a gente já volta.